Com relação a esse tema, ainda ontem, o presidente Jair Bolsonaro convocou a imprensa e fez um pronunciamento sobre essa decisão do TSE. O presidente candidato à reeleição, ele disse que as provas foram entregues dentro do prazo e avaliou que Alexandre de Moraes está invertendo o processo. Vamos ouvir. O senhor presidente do TSE recebeu as provas no tempo hábil, que nos cobrou 24 horas. O nosso pessoal virou a noite trabalhando nisso, várias pessoas. Eu também, por vezes, fui acordado, porque cochilei, e prestamos as informações na hora certa. Nos surpreende, o senhor Alexandre de Moraes simplesmente inverteu o processo. Nos acusar de estarmos gastando dinheiro do fundo partidário com empresas para fazer auditoria. Inclusive, temos 2 auditorias contratadas e uma terceira em via de contratação. No que depender de mim, será contratada essa terceira auditoria, porque é mais uma prova, se bem que eu acho que nem precisava de mais, de que as inserções foram realmente potencializadas e muito para o outro lado. Dezenas de milhares de inserções do outro lado. E do nosso lado não aparecia rádio, que apareceu quase zero. Então isso desequilibra o processo democrático, o que nós sempre queremos e lutaremos por democracia, por respeito à Constituição, por respeito ao Estado Democrático de Direito. Por isso a urgência em recorrer. Sabemos que está em cima, as eleições estão aí, mas um lado, que é o meu lado, está sendo muito prejudicado, ou melhor, foi muito prejudicado e não foi de agora. Então a gente espera que haja serenidade por parte das autoridades de Brasília, que eleições se decidem no voto. E aquele que tiver mais votos dentro da urna deve assumir aquele cargo na data adequada. O Joel, ele fez aqui uma indagação. A pergunta é de $1 milhão. R$1 milhão em barras de ouro que valem mais do que dinheiro. Mais que dinheiro. Qual é, Joel? Se o Bolsonaro perder as eleições, como ele parece que está achando que vai perder, ele vai aceitar o resultado? Fernando Holliday, que é mais próximo do candidato, responde. Jogou para mim agora. Olha, eu não sei o que o Bolsonaro vai fazer, mas depois de tudo isso, se todos esses recursos que ele apresentar agora ao plenário do TSE e que provavelmente deve chegar ao Supremo, com todos os recursos negados, eu só reconheceria o resultado das eleições após uma manifestação dos observatórios internacionais, porque me parece que tudo indica a nossa justiça brasileira está com um lado e ela se nega não a condenar, não a repor tempo de TV, ela se nega a investigar denúncias seríssimas que foram feitas, talvez as mais sérias da história das eleições do Brasil. Então, eu acho que talvez ele reconheça o resultado, sim, mas eu não acredito que deveria reconhecer antes de um parecer dos observatórios internacionais. Uau, hein? Reconhece, jogou. Vai para a faixa ou não vai? Ele vai passar a faixa ou vai para procuração, Holliday? O que você acha? Olha, eu acho que se os observatórios reconhecerem o resultado das eleições, o que para mim seria realmente algo absolutamente chocante, o presidente tem que sim reconhecer a vitória e dar a faixa ao vencedor. Boa, viva! Diante da repercussão desse caso, hoje mais cedo, o ministro Alexandre de Moraes se pronunciou, né, depois do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, e reafirmou que não cabe ao Tribunal Superior Eleitoral distribuir as mídias eleitorais às rádios e muito menos fiscalizar. Vamos conferir. Não é, nunca foi e continuará não sendo responsabilidade do Tribunal Superior Eleitoral distribuir mídias de televisão e rádio e fiscalizar rádio por rádio no país todo se as rádios estão ou não transmitindo as inserções dos candidatos. O Tribunal Superior Eleitoral, ele disponibiliza no seu site
E essa é a função do Tribunal Superior Eleitoral. Os partidos mandam, se o partido não mandar, não há o que disponibilizar. Os partidos mandam, o TSE insere no seu site e cumpre as emissoras de rádio, e vale também para as emissoras de televisão, cumpre as emissoras, por obrigação normativa, elas vêm, retiram, buscam no site e vão colocar as inserções. Bom, só para deixar claro aqui, né, conforme a resolução de 2019 do TSE, esta eu conheço bem, os partidos, as coligações, elas são obrigadas a mandar as propagandas e as inserções do horário eleitoral, que são coisas diferentes, né? Você tem a mídia do horário eleitoral e você tem a mídia das propagandas, que é aquela que vai no meio da programação, né? Aquela que fala assim, né? Ah, o Lula é lindo, o Lula é esperança, tá, coligação, ó. Tem que falar rápido assim. Depois, o Bolsonaro é o melhor, o Bolsonaro... Então, assim, essa é a propaganda. E a mídia e a outra mídia é do horário eleitoral obrigatório. Bom, para onde são mandadas essas mídias? Conforme a resolução do TSE de 2019. Para um e-mail x@tse.jus.gov.br e a outra mídia para o e-mail y@tse. Os dois são mandados para o TSE. Portanto, eu não posso, sendo eu o TSE, dizer que para por aí. Que para por aí, porque eu posso falar, olha, na data tal, o meu e-mail Y ou o meu e-mail X não recebeu. Então, você não mandou no prazo. Você não mandou no prazo. É mais ou menos o seguinte, Pavinato, o TSE recebe as propagandas diárias, como você disse. E ele simplesmente diz assim, a partir de agora, as 20 mil rádios do Brasil têm a obrigação de fazer o download disso. Ou, as 20 mil rádios do Brasil, eu lavo as mãos, vocês passam o que vocês querem. Ele pode até lavar a mão disso. Não, mas olha só, né? Mas se a propaganda é obrigatória, é isso que eu não estou conseguindo entender. Se a propaganda é obrigatória, obrigatoriamente tinha que ter um sistema dizendo o seguinte, todas as rádios baixaram tudo no dia tal. Qual rádio não baixou? Mas todo mundo que tem download no site, SCAF, você consegue saber quem baixou? Tem o log lá, tem o log. Mas e se a rádio dolosamente não baixa a campanha de um candidato por 10 dias? Como é que você vai descobrir isso? E se isso aconteceu em 2018? E se aconteceu isso em 2014? E se aconteceu isso em 2010? Mas sabe o que me irrita? Não, aí você já coloca a resposta no SCAF. Um caminho. O TSE não podia ser transparente? Eu vou dar a palavra para você e você responde essas duas. Por que o TSE, então, não juntou um relatório de downloads na data da auditoria? Só isso. Mas nada. É isso, mas o que acontece é justamente isso. Colocou-se a pergunta aqui, como é que vai fazer para o sistema funcionar? Funciona assim, a campanha identificou que não tocou a inserção dela num dado lugar, ela acha que foi realmente foi lesada pela rádio, alguém fez alguma coisa errada. Alguém fez alguma coisa errada. Entra ali, justamente com o processo contra aquela rádio, tá ali todas as informações. Será que a rádio baixou? Check. Será que a rádio baixou, mas não tocou? Check. Será que a campanha disponibilizou no sistema aquele áudio? Veja só que interessante. A campanha diz que disponibilizou. No começo, mas fora do prazo. No começo. Não, mas daí no fora do prazo é o TSE que vai dizer. Na terça-feira, vamos lá. Na terça-feira, o pessoal do Bolsonaro estava levantando muito aquele funcionário, né, que foi exonerado e que saiu acusando. Agora acho que já baixaram um pouco o tom sobre ele porque pegou mal o depoimento dele, né? Que ele dizia o seguinte, aquele ex-funcionário, aquele funcionário exonerado. A próxima pauta. Eu vou. Não sei se vai ser bom para vocês, mas ele falou o seguinte, eu recebi um e-mail de uma rádio admitindo, ele botou nesses termos, né, admitindo que ela não havia tocado as inserções do Bolsonaro. Daí foram atrás de ver o que era esse tal e-mail dessa rádio, né? Era justamente o e-mail da rádio comunicando ao TSE, dizendo, gente, eu não tinha o arquivo da campanha dele para baixar, o que eu faço? Eu não vou tocar. Ou seja, o cara no depoimento, ele dá a entender que tinha uma rádio confessando um crime eleitoral grave, um crime eleitoral que pode resultar na cassação da concessão daquela rádio, ela pode perder a concessão, e ele atribuiu à rádio uma admissão de uma culpa dessa, sendo que o e-mail da rádio
era o oposto. Era a rádio tentando fazer a coisa certa, mas sem o arquivo disponível, porque não tinha sido mandado no prazo. Ontem eu conversei com o presidente da Associação Baiana de Empresas de Rádio e Televisão, tá? É a Associação de Empresas de Rádio e Televisão da Bahia. Eu falei com ele ontem, né? Ele deu uma entrevista aqui à Bart, ele falou aqui com a gente ao vivo, e ele falou que mais de 10 rádios disseram, procuraram e mostraram que receberam aquele papelzão da inserção, né? Com propagandas a menos, né? Ratificando. Enquanto a Associação de Rádio e Televisão de Pernambuco negou qualquer irregularidade, a da Bahia, a Associação Baiana, ela admitiu alguma irregularidade. Mas a minha questão é processual, porque o processo vale para todos e uma vez que eu abro uma exceção, eu posso abrir uma exceção sempre. Eu posso abrir uma exceção sempre. Eu não posso me negar, ainda mais quando já tem veículo sendo investigado pelo próprio TSE, sem se passar pela PGR, que é o caso aqui da Jovem Pan, a pedido da coligação O Brasil da Esperança, só não sei esperando o quê, mas está esperando alguma coisa aqui da Jovem Pan. Vamos lá, Kobayashi, você está aflito aqui, eu lhe entendo, também estou, todos estamos, o Brasil está aflito, os investidores internacionais estão aflitos, o mundo está aflito, Deus está aflito, que se dirá também o diabo. A gente tem só que lembrar uma questão aqui importante, né? Vamos supor que não tenha a campanha do presidente Bolsonaro enviado às mídias naqueles dias, né, que essa rádio reportou ao TSE. Desde muito tempo, a gente sabe disso, eu, quando estava na faculdade de Direito, trabalhei em produção de propaganda eleitoral para o rádio. Aliás, eu quero mandar um beijo aqui, eu acabei de receber uma mensagem da professora Tereza Ancona Lopes, que foi a primeira mulher catedrática do Largo São Francisco de Direito Civil. Ela falou, olha, sua explicação está brilhante. Obrigado, professor. Ganhou 10 o professor professoral. Sim, mas eu trabalhei em campanha eleitoral no rádio, quando estava na faculdade de Direito, e tem uma regra que é de conhecimento público, notório, de todas as rádios, que é o seguinte: se por acaso uma campanha não envia as mídias e o plano de divulgação dessas mídias, a regra é clara, publica a imediatamente anterior. Mas nesse caso não teve isso. Não é que deixou de enviar para o dia 11 e eles deixaram de publicar. Simplesmente porque é obrigatório passar todo dia. Exato. Mas não é também que deixou vazio, colocou uma música no lugar. Colocou a do adversário. 2 vezes? Colocou, então você dobra a publicação do adversário. Não é o que está lá. Isso é o que o software estava dizendo, pois né? Exato. Não é o que a medição... Mas então, a prova tem que ser derrubada no curso do processo. Desculpa, gente. Desculpa, não preliminarmente. Não. Ele tem que entrar com a geral do processo. Se eles acharem tem que entrar com a Exato. Isso. Então, o problema é a resolução. Não, é um pedido de investigação do Ministério Público. Não tem prova a resolução do TSE no que eles levantaram. Não tem prova nenhuma que se sustente. E vocês acabaram concordando. Quando você... eu concordo que a prova pode não sustentar nada, mas ela tem que ser descartada no curso. Mas me corrija, olha só. Se essa notícia vai ao Ministério Público, o Ministério Público pode ordenar a instauração do inquérito. Sabe o que ia acontecer? O Alexandre de Moraes ia trancar o inquérito. Isso é uma bola de cristal. Essa é a bola de cristal. Isso é bola de cristal. Meu querido, sem ter bola de cristal, Scaff, ele podia ter aceito, feito lá a investigação, quem ia julgar depois? Ele indefere no final. Mas não obedece o rito. Vocês estão com a ideia de que a justiça eleitoral está contra o Bolsonaro? Ela teve várias decisões a favor. Teve várias decisões a favor. Se negar a investigar uma denúncia. Aí o Joel está indo por outra vertente. Eu estou incomodado aqui, por que da coligação de lá você investiga a Jovem Pan e da DK você não pode ver no mínimo uma amostra. E mais um dado, olha só, no primeiro turno você não tem tempos diferentes em virtude que as coligações têm tempo maior? Ok. No segundo turno, o princípio da igualdade é absoluto, porque não importa qual é o partido, qual é a coligação, são X minutos para cada um. Por isso que eu gosto de falar o seu argumento. Então eu acho o seguinte, exatamente, vamos imaginar que determinada campanha não tenha enviado material por 20 dias. Mas peraí. Vai ficar 20 dias sem passar? Não. Passa a última. Repete 20 dias a última que eles mandaram. É problema da coligação se ela não mandou. Agora, o que é inadmissível é que um tribunal, uma justiça eleitoral, que tem uma verba bilionária, diga numa boa
que não tem condições de fiscalizar nada. Se vocês não têm condição de fiscalizar, então as rádios estão fazendo o que elas bem entendem. E não é de hoje que está acontecendo isso. E aí, esse é o grande problema. Tem um ponto importante na decisão do Moraes, que é o seguinte: ele se nega a investigar. Isso, para mim, é um absurdo, assim, sem precedentes. Ele se nega a investigar, ele se nega a apurar aquilo que foi apontado pela campanha do Bolsonaro. E aí, na decisão, lá no despacho que ele manda, para tentar rebater o relatório que foi apresentado pela campanha, ele usa dados que foi apresentado no perfil chamado Desmentindo Bozo. Isso me irrita, que ele fala que a prova é apócrifa com base em uma página. Sim, ele pega uma página fazendo referência a muita coisa. Eu critiquei. Olha, eu critico o TSE. Não é um absurdo. Eu critico o TSE. Você me conhece dessa época. Sacanagem. Porque eu fui o maior crítico da Lava Jato. É que nem o pessoal que fala, vai, o Moro não podia falar. Isso é a coisa mais comum do mundo. Eu fui o maior crítico da Lava Jato. Por isso hoje eu tenho o coração muito tranquilo em criticar o procedimento do TSE. Gente, porque minha preocupação é o processo. Eu sou um louco pelo direito, por favor. Não, mas a questão é a seguinte: a equipe técnica do TSE não se debruçou sobre a auditoria, sobre o relatório do software, como queiram chamar. Não houve uma equipe técnica do TSE se debruçando. Não, olha, isso aqui está equivocado, isso aqui está certo, isso aqui precisamos analisar melhor. Não. Tudo o que ele fez foi entrar num perfil do Twitter chamado Desmentindo Bozo, que é anônimo. Que é anônimo, ninguém sabe quem é o dono, pegou trechos dos relatórios e falou: isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. Pro presidente do Tribunal Superior Eleitoral, um post da página Desmentindo Bozo foi suficiente para pegar uma investigação, gente. Não foi. Que república séria. Que Estado democrático de direito sério, um presidente de tribunal superior se baseia em um perfil fake por conta disso. Segundo Lula, a Venezuela. Sabe qual o tipo? Joel, bem rapidinho, só para concluir. E não é somente a campanha de Bolsonaro que traz essas evidências. Teve o caso da Rádio Clube em Vitória da Conquista, e teve esse caso da Bart, bem lembrado aqui pelo Pavinato, que disse o seguinte: nós recebemos, da Bahia, do estado da Bahia, nós recebemos propagandas defasadas no nosso relatório de exibição. Ou seja, nós temos rádios que não foram ouvidas. Inclusive a Rádio Clube chegou a fazer uma representação no Ministério Público da Bahia. Nós temos a Associação de Emissoras da Bahia, que não foi ouvida no processo. E apesar de todas essas outras provas complementares, o Alexandre de Moraes se nega a investigar, baseando-se no Desmentindo Bozo. E é como o Kobayashi disse mais cedo, é uma denúncia, é um caso de crime. E no caso de crime, a prova completa, ela não está nas mãos do autor. Por favor, Joel. Queria botar um ponto aqui, que estão dizendo que era na própria decisão do Alexandre, né? Na verdade, Holliday e demais, o agradecimento à página Desmentindo Bolsonaro, Desmentindo Bozo, que aliás eu recomendo que sigam, que faz um bom trabalho nas redes sociais. Amor de Deus. O agradecimento a essa página estava num documento, aí sim, um estudo do engenheiro Miguel Freitas, que aí sim o Alexandre de Moraes anexou ali. Então não era nem o próprio Alexandre que fez essa citação. Mas está no despacho ou não está? Está no despacho ou não está? Você não sabia disso. Você não sabia disso. Está no despacho? Assim como tem o teu nome do despacho. Está no despacho. Ou seja, nem a acusação que o Holliday fez era verdadeira. Como não é? Está no despacho. O Alexandre agradeceu. O Alexandre se baseou nela. Foi ou não foi? O Alexandre não se baseou nela. Você acusou disso. Você acusou isso. E por que está no despacho? Porque estava citado num documento anexo. É pior ainda. É pior. Você está sendo mentiroso. Holliday, eu lamento muito que você, para defender o Bolsonaro, você não precisava disso. Você não precisava disso, você era muito melhor do que isso. Agora, vocês têm uma tática séria de guerrilha de discurso aqui. Você não precisava. Vocês são melhores que os candidatos debatendo. Olha, não precisava. Muito melhor. Eu acho que a gente devia cancelar debate com o candidato e expor os seus entusiastas mais intelectualizados. Eu não sou entusiasta de ninguém. O debate fica muito melhor.